Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos. Aqui é Antar Firak da Escola Mahara Tantra. Eu sou a Beatriz Shanti, do Shanti Yoga Brasil. E nós estamos aqui para bater um papo muito interessante sobre tantrismo, sobre o Kaula Tantra, sobre o viés tradicional do Tantra e uma grande oportunidade que nós estamos trazendo aqui para o Brasil em primeiríssima mão. Então, se eu fosse você, eu ficaria nesse vídeo até o final, hein? Tudo isso tomando um café, comendo um bolinho de chuva. Só alegria nesse lugar maravilhoso, que será realmente o lugar que nós iremos te receber dentro do primeiro retiro de Kaula Tantra organizado por um verdadeiro mestre. Nós estamos trazendo o mestre da Bia. Yogi Prakash, que está vindo do Nepal, lá dos Himalaias, para nos ensinar o que é o Kaula Tantra de verdade. Então, se você ainda está confuso sobre o que de fato é o Tantra, terapia tântrica, Neo-Tantra e todas essas diversas vertentes, esse é o momento para você realmente tirar suas dúvidas, entender o que de fato é o Tantra no aspecto tradicional e pertencer a uma linhagem original do Tantra no Brasil, o que de fato é algo inédito, certo? Exatamente. Então, bora lá trocar uma ideia. Aqui a gente vai entrar dentro de alguns temas específicos do Tantra para elucidar para vocês e realmente abrir essa porta, porque caso faça sentido para você, a gente vai ficar muito empolgado em te receber nesse lugar maravilhoso, num retiro de 14 dias com o mestre original do Kaula Tantra, nosso querido Yogi Prakash. Bom, para começar esse bate-papo, Bia, vamos falar um pouquinho a respeito dessa visão geral que a galera tem do Tantra. Então, diz pra mim, você começa. Tantra é putaria, é orgia, é bagunça? O que é esse tal desse Tantra? De forma alguma, isso me incomoda muito, inclusive, esse equívoco das pessoas associarem o Tantra somente às práticas sexuais. Sim, elas fazem parte do Tantra, mas não dessa forma que as pessoas enxergam e vendem por aí, né? Tem o viés espiritual, afinal, a espiritualidade e a sexualidade, de acordo com o Tantra, são inseparáveis, não são aspectos que se separam como nós aprendemos com as doutrinas ascéticas, né? Principalmente com a influência cristã que nós temos aqui no Brasil, que nos faz enxergar o nosso prazer como um pecado, algo sujo. O Tantra não, o Tantra abraça isso, mas não significa libertinagem. A gente sabe muito bem disso. Exatamente, é muito diferente você ter o contexto da liberdade ou o contexto da libertinagem, ok? Liberdade é você realmente estar conectado com aquilo que você é de fato e você poder agir dentro da sua própria verdade. Libertinagem muitas vezes não inclui a liberdade, porque libertinagem muitas vezes vai ser uma escravidão da pessoa em relação à sua própria energia sexual. Então ela não sabe trabalhar com aquilo de fato, ela é escrava dessa potência, então ela se torna uma pessoa libertina, ou seja, ela não vive a sua sexualidade, é a sexualidade dela que vive ela literalmente. Então, o tantrismo, principalmente dentro desse ponto de vista do Vamacharya Tantra, que é o Tantra de mão esquerda, ele vai trazer como única filosofia no mundo que te dá a possibilidade de unir sexualidade e espiritualidade. Ou seja, Deus, né, a iluminação espiritual e também o desfrute material. Porque o Tantra ele é exatamente essa união entre aquilo que aparentemente está desunido ou aquilo que é aparentemente oposto. Aqui no Tantra nós encontramos o caminho da própria natureza, né? Que é essa união. Quando nós olhamos para a natureza, nós não vemos divisão. Nós não vemos essa dualidade entre o que é bom e o que é ruim e todas essas coisas. Nós vemos de fato dentro do tantrismo, assim como na natureza, a união dos opostos, o compartilhar dessas visões, feminino, masculino, em união perfeita. E quando as pessoas entram nesse aspecto de que o tantrismo está só dentro da sexualidade, isso é um grande erro, isso é um grande engano, porque o tantrismo, ele abraça, mas de fato, né, minha irmã, ele não se limita apenas à sexualidade. Mas quando se trata da sexualidade, que faz sim parte do tantrismo, principalmente de mão esquerda, é uma sexualidade vivenciada por poucos, porque é uma sexualidade que transforma, que nos une de verdade e que nos faz chegarmos no estado de não dualidade, em que o aspecto feminino e masculino se unem, assim como acontece com a nossa criação, né? De acordo com o Tantra, a nossa criação ela é formada pelo aspecto de Shiva, que é a consciência, e Shakti, que é a energia que tudo permeia e tudo compõe. E, claro, né, muito se fala hoje em dia sobre a Kundalini, que é a energia cósmica presente em todos nós. Nas práticas de mão esquerda, os praticantes que ali estão
eles despertam essa energia com muita facilidade, muita rapidez. Por isso que esse ato ele é tão profundo e transforma as nossas relações. E a sexualidade, ela se torna então um trampolim para a iluminação. Porque muitas pessoas acreditam que o Tantra, principalmente aqui no Brasil, por ter sido distorcido, que o Tantra ele é um caminho para você gozar mais rápido, para você ter mais prazer sexual. E isso não é uma realidade, porque no tantrismo clássico, principalmente no Vamacharya Tantra, que é o tantrismo de mão esquerda, essa nunca foi a meta. O Tantra ele não propicia para nós um caminho hedonista, pelo contrário, ele nos propicia um caminho de completude, de integridade, entende? Então, dentro desse aspecto, a sexualidade ela vai ser usada não para que eu satisfaça os meus instintos inferiores e animais, como a gente fala na tradição, mas principalmente usar essa energia como trampolim para a minha iluminação, para que eu realmente faça a fusão perfeita e que o espírito ele tenha permissão para manifestar na matéria. Então essa é a busca do tantrista clássico e muitas pessoas aqui no Brasil ainda não compreendem isso. E é exatamente por isso que a gente está trazendo pela primeira vez em território nacional um grande mestre do tantrismo de mão esquerda, que é o Yogi Prakash, mestre da nossa querida Bia Shanti, para que você tenha acesso, assim como ela teve, assim como eu vou ter também junto com você, acesso a toda essa camada de conhecimento que até então, no Brasil, ainda não tinha encontrado um solo fértil e nem alguém para realmente plantar, para trazer a raiz original. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema e aprofundar, nós estamos com um retiro aqui em Itu, em São Paulo. Você não vai precisar ir lá para o Nepal, lá no Himalaia, você vai ter acesso aqui em São Paulo e quem sabe ser um dos 10 primeiros iniciados dentro dessa tradição. Então, se você quiser saber mais, pega algum link que está em algum local aqui desse vídeo ou pode comentar também com a nossa equipe que a gente vai ficar muito feliz em te receber dentro desse retiro inédito no Brasil, porque, afinal de contas, né, minha irmã, um grande mestre a gente nunca viu aqui no Brasil. Bom, e para começar então esse bate-papo no sentido um pouco mais profundo, te gostaria de introduzir para vocês o que de fato é o Kaula Tantra, porque o que a gente vê hoje na internet, a quantidade de falsos gurus conectado ao Tantra, pessoas que estão vendendo o Tantra de forma hedonista, ou até mesmo de forma muito puritana, olha que interessante, né? Uns no 8, outros no 80. Então, realmente você vê uma confusão generalizada dentro desse aspecto do Tantra. Então, para a gente começar a entender, desmistificar um pouquinho, minha querida Beatriz Shanti, o que é o Kaula Tantra? Bom, o Kaula é uma linhagem que estima-se que veio do período pré-védico, que era de culto à grande mãe, culto ao aspecto feminino, né? Então, ao longo do período bramânico, se escondeu, porque era associado às práticas sexuais e às práticas magísticas também. Então, foi proibido na Índia, no Nepal, enfim, os seus mestres, que são grandes guardiões deste conhecimento, tiveram que proteger esse conhecimento. Por isso que o Kaula Tantra ele tem esse caráter de ser um pouco mais secreto. Porém, hoje em dia, né, com tantas transformações que nós vivemos no mundo, nós temos um terreno fértil para que esse conhecimento de fato possa florescer. E olha que interessante o que a Bia acabou de falar. O tantrismo de mão esquerda, ou o Kaula Tantra, ele vai ter ali, nos seus primórdios, ele vai nascer, na verdade, dentro de um período pré-védico. O que significa isso? Quando a gente vai entrar na cronologia, a gente vai perceber que os Vedas eles vão surgir ali por volta do ano 5000 a.C. Então olha que interessante, uma tradição pré-védica, ela vai representar os cultos à Grande Mãe que vão remontar a 40 mil anos antes de Cristo, 30 mil anos antes de Cristo, a época que a gente geralmente vê na história como sendo mencionada como a época dos homens das cavernas. Mas quando você entra nessa época histórica mais passada, vocês vão ver principalmente muitas estátuas da Grande Mãe, muitas esculturas que representam exatamente esse culto que é velado, que é toda a estrutura secreta hoje do tantrismo de mão esquerda. Agora, pensa no seguinte, tá? Como ela falou, os brahmanes eram a casta ortodoxa da Índia, ok? Então, para você entender um pouco melhor, é como se fossem os evangélicos de hoje em dia, mais tradicionais, mais conectados ali à letra da tradição, às ritualísticas e tudo mais. O tantrista, ele vem como uma transgressão ao sacerdote brahmane. Por quê? Porque o tantrista ele via que
não era assim como na visão do Brahmani, por exemplo, Deus ele não estava só na transcendência, mas ele estava também na imanência. O que significa isso? Que Deus não estava apenas longe de nós, mas também dentro de nós, habitando cada partícula da matéria. Sendo assim, o tantrista questionava o Brahmani. Querido, me diga o seguinte então, se Deus está em tudo, como que ele pode não estar na sexualidade? Ou como ele pode não estar na alimentação de uma carne, por exemplo? O tantrista questionava exatamente esse ponto. E aí é criado então uma série de rituais dentro do Tantra de mão esquerda para que fosse realmente vivenciado pelo tantrista essa face do não dualismo, essa realidade de que Deus está em todas as coisas. Então ele se debruçou a construir rituais envolvendo a sexualidade, o consumo de elementos transgressivos como o vinho, como a carne, que eram terminantemente proibidos para os brahmanes, entende? E isso por que eles fizeram? Por que eles buscaram uma transgressão tão alta? Porque eles compreendiam que dentro de um ponto de vista não dualista, ou seja, uma filosofia completa, nada estaria de fora. A sexualidade não estaria de fora, compreende? Então é por isso que muitas vezes o Tantra, ele chega aqui no Ocidente com esse viés mais sexualizado, entende? Mas que se compreenda, essa sexualidade não era usada de uma forma hedonista para o nosso próprio prazer, mas, como a gente já disse, para a iluminação espiritual. Até mesmo porque os seus praticantes, eles precisavam de uma iniciação para fazerem essas práticas. Não era simplesmente um hedonismo, uma prática livre. Tinha sua espontaneidade, mas também tinha um aspecto ritualístico, que nós vamos trazer isso também para o retiro que nós estamos organizando sobre o Kaula Tantra, o primeiro retiro de Kaula Tantra que vai acontecer aqui no Brasil por um mestre real, o Yogi Prakash. E aqui o Yogi Prakash ele vai ter a oportunidade de nos trazer um conhecimento que nunca aterrissou em território nacional. E ele vai oferecer isso para a gente de uma forma que nós tenhamos acesso iniciático à tradição, acesso iniciático à ritualística. E tem muitas pessoas que hoje no Brasil se intitulam mestres e mestras de Sampradaya, de tradição, mas é um grande engodo. A gente realmente vê pessoas que falam hoje Kaula Tantra, que você vai ver é bunda, é dinheiro, é tudo que não tem nenhuma conexão com a tradição. Porque dentro dessa tradição você necessitaria de anos de prática, dominando a sua respiração, dominando o seu corpo, trabalhando os teus traumas internos, as tuas limitações, as tuas crenças, para que você de fato possa passar por um processo espiritual. Porque já diz dentro da escritura do tantrismo de mão esquerda, você pode pesquisar, tanto Mahanirvana Tantra quanto Kularnava Tantra, Karpuradi Stotra, todas essas práticas, elas só podem ser praticadas por pessoas que já conquistaram a si mesmas, pessoas que já dominaram até um certo ponto as suas próprias, esse próprio aspecto da sua inferioridade, daquela questão sexual onde ela ainda é dominada, onde ela ainda é escravizada pelo seu aspecto mais superficial. Então, para que você realmente tenha acesso a práticas como essa, você precisa ser um iniciado, você precisa ter um mestre que vai te conduzir dentro dessas ritualísticas, e nós teremos pela primeira vez em território nacional essa grande oportunidade de estarmos sob a condução e a tutela de um grande mestre vindo do Nepal para ensinar principalmente os rituais de Vamacharya Tantra, certo, minha irmã? Exato. Ao longo dos 14 dias nós vamos ter um preparo com o yoga, que nessa linhagem do Yogi Prakash é um caminho que nos prepara para o Tantra, para as práticas mais magísticas, né? Então, ao longo de 11 dias, nós vamos ter esse preparo no sistema Panchanga Yoga, que é o Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga e o Shiva Shakti Yoga, que é a união sexual ritualística, que representa a união divina do aspecto feminino e masculino. Então, se você quiser saber mais informações de como você pode, ou no seu aspecto pessoal, vivenciar toda essa experiência, ou mesmo como um profissional do tantrismo, você vai fazer o seguinte:
comenta Tantra aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato especialmente com você, nossa equipe vai te passar todos os detalhes, vai fazer ali uma seleção, te explicar, vai agendar a sua entrevista para que você possa conversar comigo, conversar com a Bia, e caso você esteja ali no ponto exato para dar esse passo, a gente vai ficar muito feliz em te receber e você realmente poder ter acesso a essa iniciação diretamente de um mestre que está vindo lá do Nepal para o Brasil para entregar o verdadeiro Kaula Tantra. Então, galera, agora que a gente já deu um panorama geral sobre o que é o Kaula Tantra, o tantrismo de mão esquerda, a gente vai entrar um pouquinho dentro da história da Beatriz, afinal de contas, como que ela foi parar lá no Nepal, como que ela começou toda essa jornada e o que de fato ela vivenciou dentro dessa tradição que é uma linhagem secreta. Então, conta um pouquinho, minha irmã, como que, para começar aqui esse bate-papo, como que você sentiu esse chamado de ir lá para o Nepal buscar, afinal de contas, muita gente fala de Tantra aqui no Brasil, né? Como que foi isso, de sair daqui com tantos grandes mestres e mestras do Brasil para ir buscar lá no Nepal essa iniciação, essa linhagem? Como que foi isso? Bom, assim que eu concluí a minha formação contigo, devido aos conteúdos que você traz, que me despertaram uma curiosidade a respeito do Tantra como um caminho iniciático, eu lembro de uma palestra que você deu, inclusive, nos primeiros dias de formação, sobre isso, né? Sobre o Tantra ser um caminho iniciático. Então aquilo me despertou muita curiosidade, eu decidi viajar, assim como eu sempre faço, mas com um destino, com um objetivo específico de conhecer o Tantra e de ser iniciada por essa tradição. Assim que eu fiz minhas pesquisas e concluí que o Nepal seria a melhor opção para mim. Chegando lá, foi algo assim que tocou muito no meu coração, né? Ter acesso à ritualística, algo que aqui não é muito presente na cultura ocidental, não é mesmo? Muitas vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas, então a gente pode até achar absurdo levantar para fazer uma ritualística ou até mesmo meditar. Isso tudo parece muito distante da nossa realidade. Mas lá eu vi como algo tão natural, tão comum, tão cotidiano, e não comum de ser, de não ser especial, assim, um comum de ser algo muito essencial no dia a dia, que viver aquilo e ver as mudanças que eu fui tendo no meu emocional, nos meus bloqueios internos, que eram muitos, né? Eu acredito que o Neo Tantra e a terapêutica também são caminhos que nos levam até certo ponto, não nos levam até o nosso destino mesmo, que somente um caminho iniciático pode nos levar. Então eu vivi isso na minha pele, na minha vida, né? Tão rápido, foi extremamente rápido, a ponto de eu retornar e as pessoas perguntarem o que aconteceu com você. Então, ter vivido essa vida no ashram, né? Ter recebido essa sabedoria diretamente de um mestre foi algo que eu sou muito, mas muito grata de ter vivenciado. E é por isso que eu estou organizando esse movimento aqui com você, inclusive, né, que me inspirou nesse caminho também. E eu acredito que é um terreno muito fértil que a gente está vivendo hoje, porque a Escola Mahara Tantra fez esse caminho de trazer as pessoas, né, através da terapêutica tântrica, preparando elas, primeiramente, para poderem estarem prontas para esse momento, né, de iniciação, de você realmente ter certeza que você quer viver isso na sua vida, que faz sentido. E para mim o Kaula é isso, porque eu não preciso ficar seguindo uma doutrina, é sobre abraçar a minha verdade e poder, assim, dar isso, né, refletir isso através das minhas ações e também trabalhar ajudando as pessoas, né, em seu desenvolvimento, mas de uma forma que seja real, que faça sentido. Afinal, quantos terapeutas dizem ajudar as pessoas, mas na verdade estão cheios de bloqueio e não sabem como sair disso? Exato. Não é mesmo? E é muito interessante porque eu gosto sempre de enfatizar o seguinte: terapia não faz o caminho espiritual. Tem muitas pessoas que hoje acham que vão despertar Kundalini através da massagem tântrica, através da terapia tântrica, ou até mesmo através daquilo que a gente vê aí chamado de ativação de Kundalini. Você vê a galera trimilicando na internet, passando uma grandíssima vergonha, afinal de contas, aquilo não tem nada de processo espiritual, é apenas uma liberação catársica dos seus próprios traumas e neuroses, e a gente vê muitas pessoas passando, né, um conhecimento errôneo. Então, terapia tântrica hoje, gente, aqui no Brasil, ela vai trabalhar alguns aspectos que dentro da tradição a gente chama de nadis secundárias. Ou seja, a gente vai trabalhar Ida e Pingala.
Dentro do Ocidente, para você entender, a gente vai trabalhar o aspecto biológico e o aspecto psíquico, ok? Isso é o contexto da terapêutica tântrica. Agora, quando a gente fala de um tantrismo de mão esquerda, quando a gente fala do que um mestre de linhagem verdadeiramente ensina, a gente está falando de um contexto de um despertar espiritual, ok? E que esse despertar espiritual, ele acontece principalmente a partir do momento em que nós já somos seres humanos trabalhados, ok? Que eu já não odeio mais o papai, não odeio mais a mamãe, já não jogo raiva em cima da mulher, já não jogo raiva em cima do homem, compreende? Eu já estou trabalhado até um certo ponto. Então, a terapia, ela leva você até um certo ponto. Agora, isso que está sendo oferecido a partir do trabalho do Yogi Prakash, vindo aqui para o Brasil, a Bia fazendo essa ponte, literalmente fundando não só uma ponte, mas trazendo o Shanti Yoga aqui para o Brasil, né, criando uma base para isso, vem realmente de encontro a um trabalho que nós começamos dentro da terapia, mas que agora a gente tem a possibilidade de irmos ainda mais longe. Só que, agora eu quero saber, minha irmã, isso é um ponto interessante. O tantrismo, ele é iniciático, ele precisa de mestre. A maioria dos ocidentais, ou até mesmo aqui nós no Brasil, nós não temos essa cultura. A gente é meio desconfiado, né? A gente fica ali sempre vendo se a pessoa vale a pena a gente colocar a nossa confiança nessa pessoa. Como que foi para você, minha irmã, atravessar o mundo, chegar lá do outro lado e ter que lidar com isso? Afinal de contas, acho que é um movimento contrário, né? Não é você que estava selecionando ele, mas ele te selecionando, não? Ele me escolheu, então, conta exatamente. um pouquinho sobre isso, minha irmã. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu pesquisei várias escolas, até que a primeira escola que eu pesquisei do Nepal, que é o Shanti Yoga Ashram, Nepal, foi o que realmente meu coração disse que era o lugar certo. E eu senti a mesma coisa com a escola Mahara Tantra. Então, quando eu escuto a minha voz interior, geralmente são as melhores decisões que eu tomo na minha vida. Então, assim que eu conversei com o Yogi Prakash, que eu mandei uma mensagem, quando eu escutei o áudio dele, eu vi a calma, a serenidade, a paz que ele me transmitiu, foi quando eu tomei a minha decisão. Eu falei, é isso, eu vou pra lá. Assim que quando eu cheguei lá, comecei a minha experiência, assim, todos os dias, como eu falei, a rotina como era, a ritualística e principalmente o yoga. Aqui no Ocidente, a gente acha que o yoga é só postura, que é um exercício físico e tudo mais. Não tem nada de errado com isso, mas o yoga ele é muito além disso. Então, nessa linhagem específica do Kaula Tantra, lá do Nepal, de onde eu fui iniciada, o yoga ele é um caminho que vai nos preparar justamente nos nossos bloqueios, nos nossos traumas, né? Tudo aquilo que nos impede de acessar o estado de não dualidade. Então, a gente começa com essas práticas que são mais de mão direita, né? De purificação do corpo mesmo, isso faz parte, até que a gente fique nesse estado de calma, serenidade, de direção, né? De aterramento mesmo, de equilíbrio entre o aspecto feminino e masculino existente em todos nós. E a gente possa vivenciar as práticas mais profundas, né? Que geralmente são as práticas sexuais, que nós chamamos de Shiva Shakti Yoga. Mas eu não estou dizendo que a gente precisa ficar anos praticando para que a gente possa fazer essas práticas. Mas é muito importante que a gente tenha essa base, né, antes. Por isso que no nosso retiro a gente vai ter essa preparação de 11 dias de yoga até chegarmos nos yogas que são mais avançados. O Kundalini Yoga, que é o Kundalini do despertar da serpente, que aqui no Ocidente, infelizmente, não sei se vocês sabem, também foi distorcido, né? Foi distorcido. Teve um falso guru que trouxe esse ensinamento aqui, que na verdade nem era iniciado, mas que transformou o Kundalini Yoga em uma espécie de seita. Mas não, o Kundalini Yoga que eu estou falando aqui é o Kundalini Yoga real, Kundalini Yoga sistematizado pela escola do Satyananda. Então, o Bihar School of Yoga, que é presente lá em Mumbai, na Índia, é uma escola muito reconhecida que sistematizou esse conhecimento, que vocês vão ter acesso aqui no nosso retiro. E assim como também o ritual autêntico, que são os rituais de mão esquerda, o Panchamakara, feito de forma ritualística, que tem várias formas de fazer esse ritual, inclusive. Isso a gente vai ter acesso com os ensinamentos do Yogi Prakash. E isso, galera, é tão único, cara, é tão especial, que quem é realmente do Tantra, eu convido.
Eu falo assim, leva a sério isso que a gente está falando, porque é algo tão especial que você que é do Tantra tem que estar aqui com a gente. Porque é aquilo que a gente fala, né? Aquele velho ditado, quem chega primeiro, bebe água limpa. Essa é a realidade. Então, Exatamente. aqui dentro do Brasil, nós estamos trazendo pela primeira vez, porque tem, pessoal, tem muitas pessoas que falam que são mestras e sacerdotisas de Kali, de não sei o quê, mas nunca leram uma escritura verdadeira. Nunca leram, por exemplo, um trabalho de Abhinavagupta, nunca estudaram um Mahanirvana Tantra, um Kularnava Tantra, um Karpurada Stotra, entende? Então, o que mais tem são pessoas que falam em nome das coisas. Só que o que a gente quer fazer pela primeira vez no Brasil é nem ficar dando a nossa opinião, entende? Porque nós estamos dentro desse estudo, mas nós também não somos mestres de linhagem. Por isso que nós estamos trazendo esse movimento. Quando a Bia fez esse movimento e ela falou, cara, Firak, eu quero trazer o guru para cá, vamos fazer isso? Bora, por quê? Porque realmente, a gente preparou o campo para que isso acontecesse. E nós estamos vendo em território nacional uma flor tântrica nascer de uma forma que nunca aconteceu antes. E nós temos, né, nós somos latinos, nós temos esse sangue caliente, certo? Quem melhor do que nós para realmente ancorarmos essa energia do Tantra? Porque nós temos base. Agora, o que é importante de você entender? Tantra não é bagunça, ok? Você percebe o que a Bia falou? Todo o preparo com o trabalho do yoga, essa linha do Dakshinachara, esse caminho de mão direita do Tantra, ele é o preparo. Porque dentro das escrituras é conhecido que um Pachu, ou seja, aquele ser que ainda é dominado pelo seu instinto animal, ele não pode se aproximar disso. Ok? Então como que ele faz? Ele se prepara, ele vai trilhar o caminho do Dakshina Marga Tantra, que é o caminho de mão direita. Todas as práticas de yoga, aprender a respirar, aprender a controlar o seu corpo, aprender a controlar o seu psiquismo, desbloquear todos esses campos, tudo isso é necessário para que você, quando vá para um ritual de Tantra de mão esquerda, por exemplo, você consiga olhar para isso da forma correta, com a sua consciência amplificada. Entende? Sem levar para o instinto animal, mas olhando a partir do que a gente chama da vira sadhana, da sadhana do herói, daquele que realmente tem uma percepção muito mais ampla do que é a sexualidade dentro desse contexto. Mas, minha irmã, me conta o seguinte, que eu quero saber. Isso é muito legal, vai ser muito massa a gente falar. Dentro de todos esses dias que você passou ali fazendo a sadhana, praticando o yoga, eu fiquei sabendo aqui, você me contou em alguns momentos, que você deu uma provocada ali no mestre, certo? Procurando isso que era o secreto, né? Porque a Bia foi para lá para saber o secreto, né? E como que foi isso, Bia? Como que foi essa conversa? O quanto que o mestre pôde te abrir ali de toda essa linhagem? Porque precisa ter a iniciação e você foi lá para isso. Como que foi esse acesso, meu irmão? Desde que eu cheguei, eu fui muito curiosa, né? Eu fazia perguntas que ele ficava assim um pouco desconfiado, afinal, uma ocidental bate na minha porta e quer saber de tudo. Foi basicamente isso, mas a gente foi se aproximando naturalmente. Ele me acolheu com muito amor também. E a família dele, né? Eu estive com eles, vivenciando isso. Bom, essa parte de cutucar ele, de conseguir algumas informações, foi acontecendo de uma forma curiosa também. Foi uma deixa, na verdade. Comentaram, né, que eu já trabalhava com Tantra e tal, então ele começou a ter um pouquinho mais de curiosidade de saber o que a gente faz aqui, né? E no começo eu tinha até um pouquinho de receio, né, da impressão que eu passaria, afinal. Eu não sei nem se ele sabe que a gente trabalha com a massagem e tudo mais. Só que aí eu resolvi me abrir com ele. Eu comecei a falar o que eu fazia, como que é o cenário tântrico brasileiro. E eu achando que talvez ele, né, por ser das duas vias, tanto da direita como da esquerda, ele poderia ficar um pouco, o que você tá fazendo aí com o nome do Tantra, né? Mas não, ele realmente entendeu que a nossa percepção é diferente, mas não significa que está errado, é o que chegou até nós, e é justamente isso, né? Nós tivemos acesso a um conhecimento mais fragmentado, mais ocidentalizado, afinal. Essa é a nossa realidade. Mas ele se sentiu muito honrado com o meu convite dele vir aqui ensinar o Kaula Tantra. Eu expliquei para ele que nós somos mais abertos, que nós já temos práticas como a massagem, né? Que nós já temos essa abertura com a sexualidade, que é importante. É o primeiro requisito. Para você
realmente, né, você que quer vir no nosso retiro, a gente pressupõe que você é uma pessoa um pouco mais aberta, porque de fato não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa percepção da sexualidade como algo natural, que é de fato algo natural, né? Então ele tá bem animado para vir aqui, porque realmente ele queria fazer isso, ele queria ensinar o Tantra, mas ele tinha um pouquinho de receio do julgamento, afinal, ele é da sociedade bramânica lá no Nepal, então é complicado falar desses temas assim de forma tão aberta. E ele também tinha um certo receio de ensinar isso para quem não estivesse preparado. O ponto não é nem ele querer ou não ensinar, isso ele quer, o coração dele quer, ele adora fazer isso. Porém, não é todo mundo que realmente está preparado para receber esse conhecimento, porque senão acaba distorcendo. Também tem um aspecto magístico disso, né? Quando a gente entoa o mantra, não é somente um mantra, uma palavra que estão dizendo para a gente entoar, enfim, cantar. O mantra, ele tem um aspecto magístico, né? Os mantras, eles foram revelados para os yogis que chegaram ao estado avançado. Então, não é um conhecimento para todo mundo. Mas aqui, tanto eu como o Firak, a gente acredita que temos um terreno bem fértil para que esse conhecimento do Tantra realmente verdadeiro, autêntico, principalmente do Kaula Tantra, que tem sido difundido aí por algumas pessoas como, né, uma espécie de lifestyle, uma trend, eu não sei o que ele tenta fazer, mas o Kaula Tantra real, que ele possa florescer, que faça sentido para as pessoas, para que cada um possa abraçar a sua verdadeira natureza, a sua verdade, né? Não é uma doutrina isso que é mais bonito, isso que me chamou tanto. E olha que honra que a gente tem nesse momento de não só receber um mestre de linhagem, mas de principalmente ele olhar com bons olhos para isso que a gente está fazendo. Né? Exato. Isso é muito interessante, isso me alegrou muito de ver, porque elimina muito do que a gente vê também, porque ao mesmo tempo que existem muitos mestres e mestras do Tantra que estão distorcendo no sentido da libertinagem, existe o contrário também, olha que engraçado, né? Mestres e mestras que têm um puritanismo, se é que isso é possível dentro do Tantra, mas que tem um puritanismo absurdo. Então a gente vê, muitas vezes, e eu acompanho muitas pessoas do Tantra brasileiro, falando que Tantra não tem a ver com sexo. Que a sexualidade não está incorporada dentro do Tantra. Isso é uma grande ilusão. Isso Com é uma grande certeza. ilusão. Porque o tantrismo de mão esquerda, quando a gente estuda sobre essas escrituras que a gente já citou, o próprio Tantra Sara, a essência dos Tantras, escrito por Abhinavagupta, no capítulo 22, vai descrever o Kula Yaga, que é o ritual de sexo tântrico. Quando você estuda o Yoni Tantra, que é uma escritura do século XVI, de Bengala, na Índia, você vai ver exatamente uma ritualística completamente alinhada no aspecto sexual, inclusive usando todo esse aspecto do Shiva Shakti Yoga, tanto no aspecto magístico, ou seja, para a consecução de desenvolvimento espiritual, como também para desfrute do mundo material, usando essa energia para cocriar a vida que você deseja, certo? Então é muito interessante de ver que um mestre tradicional, que ele, como a Bia disse, ele possui as duas linhas, ele é tanto do Dakshina Marga Tantra como do Vama Marga Tantra. Ou seja, caminho de mão direita e caminho de mão esquerda sintetizados no mesmo mestre. E ele poderia muito bem, né, falar, não, isso daí que vocês estão fazendo é bagunça e tudo mais, porém ele conseguiu perceber a profundidade, porque ele, como um mestre de tradição, ele conhece o que é passado dentro da tradição, ele conhece a ritualística. E o que a gente faz hoje, principalmente esse é um trabalho que eu tenho feito muito, é de construir as pontes e demonstrar de fato que não existe uma grande diferença entre o que a gente faz e o que está previsto dentro das ritualísticas. É necessário dizer que existe essa distorção. Muitas pessoas não trabalham da forma correta, mas quando a gente vê e estuda as escrituras, a parte tradicional, a gente vê que tem muita conexão com o que a gente faz. Por exemplo, como nós trabalhamos com a terapêutica tântrica de um ponto de vista mais ritualístico, de um ponto de vista onde nós trazemos a magia de verdade para a coisa, a energia sexual se movimentando de fato para a consecução, como eu disse, tanto de objetivos materiais quanto espirituais. Então isso é muito bonito da gente ver e é uma oportunidade única, né, minha irmã, da gente experienciar algo como a gente nunca viu no Brasil, porque realmente tem pessoas sábias que falam sobre Tantra no Brasil.
tem muitas, mas realmente um mestre de linhagem, essa é a primeira vez, e eu acredito que esse realmente é um divisor de águas dentro daquilo que a gente vem chamando de revolução tântrica no Brasil. Então, nós Exato. estamos mais uma vez puxando o carro, dando mais um passinho, mais um tijolinho na construção. E, cara, se vocês quiserem fazer parte disso, ó, os 10 primeiros que chegarem bebem água limpa, é como a gente tem sempre afirmado. Então, vale a pena, serão 14 dias intensivos, junto com o Yogi Prakash, junto com toda a nossa equipe aqui dando suporte para você vivenciar a verdadeira tradição do Tantra, né, minha irmã? Vai ser lindo demais, cara. Exatamente, muito lindo, e eu estou muito feliz de dar esse passo com vocês. Espero que seja uma comunidade se formando aqui, e que isso possa acontecer mais vezes, mas por enquanto a gente não sabe se teremos uma segunda vez. Então eu conto com a sua presença e conto também com a sua disposição de realmente vir com o coração aberto. Agora eu quero falar o seguinte para você. Eu vou levantar essa bola e depois eu também quero responder isso daqui. Fala. Minha irmã, por que você acha, ou melhor dizendo, o que você acha que mudou na sua vida profissional dentro do Tantra no Brasil, pertencendo a uma linhagem de um guru autêntico? Nossa, antes de eu ter viajado, eu ainda ficava muito em um só segmento, né, da parte da sexualidade, enfim, sem saber o que realmente representa a sexualidade na visão tântrica. Eu ainda estava cuidando disso em mim, na verdade. Eu acho que muitos terapeutas passam por isso. Eles tratam, eles ajudam as pessoas em sua sexualidade, mas as suas questões sexuais não estão muito bem resolvidas, né? E esse era o meu caso. Então, quando eu pude ter acesso a isso, né, a esse conhecimento, e também ser tão bem acolhida como eu fui lá no Nepal, eu entendi que a sexualidade é aquilo que permeia a nossa vida, né? Então, você cuidar dessas questões é muito importante, mas não é somente isso, né? É a parte espiritual que está junto da sexualidade, é a parte de desbloqueio realmente dos seus traumas, das suas questões, e isso tudo eu pude vivenciar lá. Claro que isso não foi somente lá, eu comecei aqui na Escola Mahara Tantra também, foi um caminho que me preparou, com certeza, tanto com base teórica como toda a experiência que eu tive lá. Porém, quando eu cheguei lá e pude ter acesso a esse conhecimento, eu vi que aquilo que a gente busca, aquela cura que a gente busca, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Então, hoje em dia tem muita terapia, muita alternativa, mas na verdade, a meditação é algo que é, assim, chega a ser milagroso mesmo, o efeito que essa prática te traz, de realmente ter o seu centro, né, de aterramento, de se tornar um observador da realidade, e não somente uma pessoa que julga a realidade, que é o que a gente tende a fazer, né, com o nosso, através do nosso ego mesmo, a nossa realidade, a realidade ao nosso redor, a gente enxerga com as lentes do nosso ego. Então, quando a gente pode realmente vivenciar essas práticas do yoga, do real yoga, né, como uma tradição, a gente aprende a tirar um pouco essas lentes e enxergar a realidade como um aspecto de união mesmo, que é isso que traz, inclusive o Tantra, ele tem essa significação da palavra Tantra, né, de teia, o que dá a ideia de união mesmo, só que de acordo com a nossa vivência e tudo que a gente vive, né, as nossas dores, a gente para de enxergar dessa forma, a gente começa a julgar a realidade como boa ou ruim, julgar as pessoas também ao nosso redor, então isso nos atrapalha muito, né, isso realmente nos bloqueia em muitos sentidos. Então, quando eu pude vivenciar isso na minha experiência no Nepal, com a prática da meditação principalmente, eu pude enxergar a minha vida com mais amor, enxergar as pessoas com mais amor. E isso realmente é o que me transformou como profissional. Porque como terapeuta, você tem que ter esse olhar. Isso tem que vir de uma forma natural, espontânea, tem que vir de dentro de você. Exato, exato. E bom, eu acho muito interessante essa questão de se ter um mestre, pertencer a uma linhagem, porque é aquilo que a gente estava falando até um pouquinho antes, você tem uma proteção. Eu lembro de uma história, vou contar uma história breve aqui, a história de um aluno nosso aqui da escola, e foi muito interessante porque ele é do candomblé,
E quando ele passou pela formação, ele estava meio que nas férias ali, né, dos cultos dele. E quando ele retornou para os cultos, a entidade que acompanhava ele olhou para ele e falou assim: você passou por alguma iniciação? Aí ele: não. Como assim? Não. Não, você passou sim. E ele: não passei. E aí a entidade falou assim: não tem a ver com aqueles negócios de massagem lá que você está fazendo, não? O que significa isso? Já na nossa escola, a gente já carrega uma egrégora muito forte, porque a gente vem de um trabalho espiritual até mesmo anterior ao Tantra. Então, se a nossa escola, que é muito mais recente, já tem um campo de proteção, uma egrégora de energia, tanto mais uma linhagem tradicional. Porque uma linhagem tradicional, ela vai carregar séculos e séculos de mestres e mestras que estão se desenvolvendo dentro daquela linhagem. Entende? Então você tem um campo espiritual de seres que estão te apoiando de uma forma inigualável. E aqui nós estamos falando, no caso do Yogi Prakash, de um mestre de linhagem. Tanto do Tantra de mão direita, quanto do Tantra de mão esquerda. Então ele traz essa representação, ele traz essa força. E aí eu mesmo vou me fazer uma pergunta. Por que eu vou meter a carteirada também? Por que eu hoje, que formo pessoas, terapeutas tântricos, tenho uma das escolas das mais conhecidas hoje dentro do Tantra no Brasil, por que eu vou fazer essa formação? Por que eu vou entrar dentro dessa imersão, por exemplo? Porque fazer parte de uma linhagem é outros 500. E dentro disso eu sou um neném, cara. Eu posso estar fazendo um trabalho muito legal, mas no Brasil não tem linhagem. As pessoas podem falar o que elas quiserem, que elas são isso, que elas são aquilo, mas não tem como elas enfatizar porque não existe linhagem. Isso não tem. Então, essa possibilidade que a gente está trazendo no Brasil, quando a Bia falou, eu quero ser o primeiro aluno, cara. Eu quero ser o primeiro aluno. Por quê? É uma oportunidade única. É realmente você entender das mãos de um mestre, do conhecimento de um mestre, e que não é um mestre brasileiro que foi para lá e depois voltou, não. É uma pessoa da tradição. A família dele vive isso. Compreende? A filha dele está fazendo faculdade. Exato, a Fala filha aí, minha irmã. dele, a Prakriti, que também é a nossa professora, principalmente de dança tântrica, ela tá fazendo Tantra na universidade, gente. Vocês entendem o quanto esse conhecimento que está chegando até nós está vindo de fontes fidedignas, de mestres sérios, que estão realmente empenhados em democratizar também o ensino sobre o Tantra. Ele quer fazer isso, ele quer levar para as universidades também. Então, ele quer abordar o Tantra tanto na sua parte ritualística, né, para praticantes que realmente estão vivenciando isso de uma forma séria e contínua, mas também ele quer que as outras pessoas entendam que o Tantra é um sistema completo de conhecimento, que vai da parte psicológica, da parte física. Por isso que a sexualidade está inclusa nisso, porque é um sistema completo que nos leva à iluminação espiritual, ao total desenvolvimento do ser humano. Exato. E pensem assim, tá? Se o Tantra ele é completo na sua visão, como que o Tantra excluiria a sexualidade ou o que quer que seja? Então aqui já cai a visão puritanista do Tantra, ok? Agora, Tantra é só sexo? Não. Aqui nós temos a visão libertina do Tantra. Então o Tantra ele abarca tudo isso e realmente a estrutura que nós estamos apresentando nesse momento, se você é um aspirante à sua entrada no Tantra ou se você já é um profissional da área, não tem nada parecido com isso. A Bia ela foi lá no Nepal e veio construindo tijolinho por tijolinho até essa ponte chegar aqui no Brasil. E realmente, galera, esse é o próximo nível do Tantra no Brasil. Não tem outra forma, porque muitas vezes eu vejo, e foi algo interessante que você comentou, minha irmã, que o terapeuta tântrico hoje no Brasil, ele gosta muito de falar que ele está aqui para ajudar as pessoas, para curar as pessoas, mas pouco ele sabe do seu próprio processo de desenvolvimento. Pouco ele sabe sobre a ritualística, sobre a sadhana, sobre a prática, sobre a disciplina que é necessário. Porque eu sempre falo na escola, um terapeuta tântrico que se preze tem que ser um tantrista. Porque se você não for um tantrista, você não está processando o seu caminho. E se você não está processando o seu caminho, como que você vai ajudar alguém de fato? Entende? Exato. Você pode ser o melhor terapeuta, entende? E eu posso falar, eu me considero um bom terapeuta. Mas por que eu vou parar?
Por que que eu vou me estagnar? Por que que eu vou me limitar? Eu quero continuar estudando. E eu vejo muito, minha irmã, muitos terapeutas no Brasil que já estão há uns bons anos, mas que acham que já sabem tudo de Tantra. Quando, na verdade, não tem nem ideia Não do que de sabem fato é. 5%, né? Que de fato, quanto mais você estuda, mais você acha que você não sabe. Isso é o que é mais bonito, você ver um sistema que é para você viver a sua vida inteira, para você ir adquirindo experiência, vivenciando isso e aprendendo. Então, todo guru, todo mestre também é um discípulo no Tantra. Isso que é importante também. Exato. A humildade de você reconhecer que você também não sabe. Isso é uma das coisas mais lindas, porque se você vê uma pessoa que entendeu bem o Tantra, ele tem a humildade que o Yogi Prakash teve de se abrir, entende? Exato. Para essa forma que a gente trabalha o Tantra. Porque ele poderia muito bem falar, não, isso daí eu não compactuo, não faz sentido para mim, né? Ele tem uma visão mais puritana também. Não tem nada de errado com isso, ok? Porque ele está conectado a uma tradição, ele tem base para isso. Agora, você ver um mestre, de fato, que tem um coração aberto nesse ponto, onde ele consegue incorporar até mesmo uma outra cultura, uma forma diferente de trabalhar. Totalmente diferente. Isso é maravilhoso. Então, assim, nós temos uma oportunidade única de ter acesso a uma linhagem tradicional, às ritualísticas, principalmente para que você, por exemplo, que é como o meu caso, o caso da Bia, nós estamos dentro da terapêutica tântrica também, mas nós temos a possibilidade de termos uma prática diária. Isso é o que muitos terapeutas nunca nem sonharam. Afinal de contas, a gente até dá, tá? Mas eu não vou ficar me desenvolvendo com a massagem tântrica me auto-aplicando, por exemplo. Ok? Agora, se eu aprendo as dinâmicas do yoga, se eu aprendo todos os bandas, os selamentos, os pranayamas, os próprios mantras, né, de trabalho, eu tenho uma nova dimensão. Eu tenho um processo de desenvolvimento pessoal muito mais intenso. E dentro do Tantra, principalmente, a gente tem o quê? O ápice do desenvolvimento na fusão entre Shiva e Shakti, sendo isso daqui, ó. O que nós chamamos de Hridaya, que é o centro cardíaco, o centro espiritual. E é exatamente isso que nós estamos buscando, não só através das práticas de mão direita, mas principalmente das práticas de mão esquerda, que integra essa sexualidade, né? Que apresenta uma nova via, porque a maioria das pessoas, elas acreditam que quando elas sentem uma conexão com a energia sexual é o quê? Ou eu vou me masturbar, ou eu vou fazer sexo, ok? Existe uma terceira via. Existe uma terceira forma de você trabalhar essa energia e conduzir ela para objetivos muito mais altos. E não é que a gente vai ficar agora, toda vez que a gente transa ou faz amor, a gente vai ficar rezando. Não é isso. Não é isso. Mas de fato é você entender que existe uma terceira possibilidade, uma nova possibilidade do uso dessa energia e nós seremos discípulos e aprenderemos direto da fonte. E isso, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, minha irmã, é maravilhoso demais. É impagável, é impagável. Retiro de 14 dias, galera. 14 dias para você passar junto com a nossa equipe, junto com o mestre Yogi Prakash, para que você tenha acesso a toda a linha de trabalho do Dakshina Marga Tantra. Então vai praticar yoga, vai entender o que de fato é Kundalini, não é Trimiliki, não é esse sensacionalismo que nós estamos vendo na internet. Você vai ter acesso às verdadeiras práticas dentro desse retiro de 14 dias. Como a Bia disse, 11 dias de preparo e os últimos 3 dias com os rituais do Vamacharya Tantra, ou seja, a ritualística sagrada do Panchamakara, Maituna e todos os diversos elementos que compõem essa ritualística para você vivenciar na prática, junto com a gente aqui. Bom, galera, e para vocês que estão interessados então em participar desse retiro junto com a gente de 14 dias aqui em Itu, São Paulo, Bia, conte para nós como será essa programação, o que vai acontecer aqui? Bom, a gente vai começar com a introdução ao Tantra Yoga, como que o Tantra encontrou Yoga, qual é a diferença, vocês vão entender isso e todos os dias você vai ter uma aula de Satsanga, que são os ensinamentos do Guru, que você vai poder tirar dúvidas, vai poder realmente entender a parte teórica e como ela se aplica na prática. Todos os dias vamos ter aula de Yoga e vamos ter 4 tipos de Yoga, aliás, 5 tipos de Yoga. Mas nos 11 primeiros dias, nós vamos ter Hatha Yoga, que serve para purificar o corpo. Ashtanga Yoga ou Raja Yoga, que serve para purificar a mente, aprender a meditar. Mantra Yoga, que já começa a adentrar um pouco mais os nossos canais sutis de energia.
e o Kundalini Yoga, que vai nos dar esse suporte para despertar a nossa serpente. Então, ao longo dos 14 dias, nós vamos focando em cada tipo de yoga, né? Introduzindo com essa parte do Tantra Yoga, depois vamos para o Hatha Yoga, com as práticas de purificação, o Raja Yoga, o Mantra Yoga, o Kundalini Yoga, e finalizando com os 3 dias de práticas que vão abordar a nossa sexualidade. Então, não somente essa parte que a gente já conhece, que é a massagem tântrica, se bem que nesses 3 dias nós vamos aprender a massagem tântrica da tradição Kaula, que é mais espontânea, mais voltada, né, para a nossa relação a dois mesmo. Não tem esse caráter terapêutico que nós temos aqui. Nós vamos também fazer um ritual de adoração ao corpo, que eu acho muito lindo, que é o Deha Puja, que todos os dias, afinal, a gente vai ter essas práticas de oferendas, de mantras, mas nos 3 últimos dias, nós vamos adorar um corpo, né? O corpo do nosso parceiro, mas de uma forma que a gente reverencie a alma que está ali, né? Então é muito diferente de todo o nosso repertório a respeito de sexualidade que nós temos geralmente, né? De ver o corpo e de ficar, não sei, um pouco, como que eu posso dizer? Cheio de dedos, às vezes, né? Não, né? É como se a gente fosse tanto com sede ao pote, porque é algo tão proibido, algo tão que não é tão naturalizado, né? Nessas práticas, a gente vai aprender o quão a nossa sexualidade é natural. E é muito bonito, muito poético vivenciar esse tipo de ritualística. É algo muito curativo também, né? A gente sabe muito bem que nas nossas relações, hoje em dia, a gente vê muito, né, um certo bloqueio, uma certa desconfiança dos homens, das mulheres. Então, práticas assim, elas servem também para que a gente consiga se unir com o outro e de um assim, que a gente consiga se unir com o outro de um lugar de mais confiança, de mais entrega, de verdade, não de performance. Eu acho isso muito bonito. Perfeito. E a gente vai ter nesses dias. Então, para quem quiser participar do ritual completo, quem não quiser participar do ritual completo, tudo isso aqui vai ser aberto para você, não vai ter obrigatoriedade de nada. O que vai importar é toda a simbologia, tudo isso que representa esses rituais. E ao longo dos dias nós vamos ter vários tipos de rituais tântricos. E é muito bonito, muito, muito gostoso acordar cedo de manhã, já nessa energia de você fazer a Havana, o ritual da fogueira, fazer o puja, as oferendas, que elas têm um significado. A gente pensa, poxa, mas ficar fazendo adoração para uma estátua, qual é o sentido disso? Mas você vai entender. Eu também, eu não entendia muito bem disso, mas quando você entende que cada simbologia, o incenso, a vela, a fruta, a água, tudo que você oferece tem um significado, né? Representa um chakra, cada chakra representa um sentido, então você começa a ver que o seu corpo, né, os seus corpos, né, que na verdade no yoga nós temos 5 corpos, eles têm uma lógica, tem um significado cada elemento, e aí você começa a entender a ritualística, aquilo faz sentido para você, porque os efeitos disso reverbera no aspecto o sentido de tudo isso começa a reverberar nos seus aspectos, né, nos aspectos da sua existência, tanto física como os aspectos mais sutis do seu corpo. Exatamente. E aqui, galera, nós teremos vários formatos dentro dessa vivência. Então, você pode vir para os 14 dias do retiro e ficar o tempo inteiro junto com a gente. Você pode vir apenas para os 3 últimos dias, tá? E você tem várias modalidades também. Você pode vir para vivenciar no sentido mais do seu desenvolvimento pessoal, você quer ter uma vivência real, né? Não tem nenhum flerte com o campo profissional, você pode vir também para esse campo pessoal. E também incluindo a questão profissional. Quem é profissional, Bia? O que ele vai ganhar aqui dentro desse retiro e desses últimos 3 dias, principalmente? Quem quiser estudar o yoga vai ter uma formação que vai vir do Nepal, né? Você vai aprender o yoga com um guru, né? De uma linhagem real, além de aprender o yoga clássico, que é o yoga que não sofreu alterações do Ocidente. Então é o yoga
no seu formato tradicional, o que é muito rico de se aprender, mesmo que você já atue com yoga, que você já dê aulas de yoga, ter essa experiência de saber como que é de verdade a prática do yoga, como surgiu, né? Aprender isso com o mestre é muito rico. Você vai poder ter esse certificado para quem quiser realmente atuar com yoga, é uma ótima opção. Quem já é terapeuta tântrico e quiser ampliar a gama de serviços, nós temos uma novidade que, gente, é um presente mesmo, assim, eu poder estruturar isso. Bom, nós sabemos que para o mestre não é muito bacana divulgar as práticas de mão esquerda, mesmo no seu país de origem, como ao redor do mundo. Então, eu e o Yoga Prakash, nós criamos, aliás, eu não criei nada, ele está passando conhecimento do Vama Marga, para que a gente possa estruturar de uma forma que faça sentido para a nossa realidade, sem transformar a tradição, para que os terapeutas tântricos, pessoas que já trabalhem com a sexualidade, possam conduzir casais de uma forma mais profunda, através do método Vama Tantra, que é o método de mão esquerda do Tantra. Isso vai ser tão incrível, galera, porque é uma possibilidade de você trabalhar com casais de forma real. O que a gente vê geralmente dentro do Tantra, focado para casais no Brasil, é o que todo mundo faz, né? Você tem ali sempre a mesma coisa se repetindo. E quando não muito, as pessoas que acham que o trabalho com a terapêutica tântrica para casais é só você fazer a tal da massagem. E não é. Né? De fato, a gente vem trazendo uma nova possibilidade para que você compreenda a ritualística e possa conduzir casais dentro dessa ritualística para que eles usem isso de uma forma completamente profunda, tanto no aspecto da integração entre o casal, mas também nas consequências magísticas que isso demanda. Né? Porque um casal que aprende a trabalhar dentro de uma ritualística do Tantra de mão esquerda, esse casal não tem mais limite, né? Ele realmente vai conseguir manifestar tudo aquilo que ele deseja, seja no campo espiritual, seja no campo material, porque é exatamente isso que essa ferramenta proporciona. O Tantra ele tem esse viés tanto de yoga quanto de boga. Yoga significando o contato com o divino, a busca espiritual, e boga o desfrute material, ou seja, eu quero viajar, eu quero ter prazer, eu quero ter dinheiro, entende? O Tantra ele engloba tudo isso, ele não tira nada de fora. Afinal, se tirasse algo de fora, não seria Tantra, não seria uma visão não dualista. Então ele engloba esse corpo inteiro. E se você é um profissional e quer realmente trabalhar com Tantra, de fato, voltado para casais, eu não conheço nenhuma possibilidade como essa hoje. Então você tem tanta possibilidade de fazer um retiro de 14 dias, de se desenvolver, de estar sob a condução e a tutela de um guru, de um mestre verdadeiro, tanto do Tantra quanto do Yoga, ok? Você vai realmente ter essa experiência. E ao final desse retiro, os últimos 3 dias, você vai experienciar o ritual do Vama Tantra e também ser capacitado para conduzir rituais como esse. Então, se eu fosse você, pega algum link que está na tela em algum lugar aqui e se inscreve o mais rápido possível. Por quê? Nós temos literalmente 10 vagas. Então, se você chegar, ou melhor dizendo, o quanto antes você chegar, melhor vai ser, porque dentro dessas 10 vagas que nós temos e dentro dessa grande revolução que vai ser causada no Tantra, você pode estar entre esses 10 que serão a representação do mestre Yogi Prakash aqui no Brasil e de toda essa tradição, de toda essa linhagem sob a tutela da nossa querida Beatriz Chantre aqui no Brasil. Então, meu querido povo tântrico, a gente quer saber de você agora. O que vocês acharam sobre todos esses temas que nós trouxemos aqui, essa grande oportunidade que está disponível para você, que é um amante do Tantra. Tenho certeza que você ficou ali já conectado com o que a gente está trazendo, porque, afinal de contas, se você tem amor pelo Tantra, se você já trabalha com isso, ou se desenvolve dentro desse caminho, eu tenho certeza que você compreendeu a profundidade daquilo que a gente está trazendo e vai querer estar junto com a gente dentro dessa oportunidade. E aqui, nesse Café Tântrico, a gente quer saber o que você teve de dúvida, qual que é a grande questão que você trouxe a partir disso que a gente apresentou, o que você quer saber da querida Beatriz Chantre, do Yogi Prakash. A gente quer conhecer um pouquinho mais você, quer saber das suas dúvidas, para que na próxima edição desse bate-papo a gente possa trazer ainda mais informações para você. E esse foi mais um Café Tântrico.